A Anvisa aprovou a regulamentação de produtos à base de cannabis. Cannabis é o que eu, que não entendo nada, chamo de maconha. Mas a questão é a seguinte, há ou não comprovação da eficácia desses medicamentos? Ok? Para que tipo de doença eles podem ser indicados? Gentilmente, o doutor César Câmara, urologista do Hospital Oswaldo Cruz, membro da Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis, vai conversar um pouco aqui conosco, gentilmente. César, boa noite. Muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto. César, a primeira pergunta que não quer calar é o seguinte. Esses medicamentos à base de cannabis, eles foram testados cientificamente? Há comprovação científica de que eles são efetivos, que eles funcionam? Então, Heródoto, a cannabis vem sendo estudada já há muito tempo, né? Fora do Brasil e dentro do Brasil também. O professor Carlini, aqui no Brasil, desenvolveu uma pesquisa importante sobre a cannabis. Na década de 60, um número grande de publicações, mais de 400 publicações no PubMed, que é um banco de dados de artigos científicos médicos. E agora, em 2014, a partir de 2014, um boom gigantesco com mais de 1.000 estudos mostrando benefícios, malefícios, segurança, tolerabilidade e assim por diante. A grande questão é que esses estudos, a maior parte deles, somente antes de 2010, antes de 2000, eles foram realizados com respeito à cannabis, né? A cannabis de rua, a cannabis fumada, pesquisando vícios, problemas que ela pode trazer, né? A cannabis realmente pode ser uma tragédia, principalmente quando ela é utilizada por adolescentes, adultos jovens, no período de formação do cérebro, com problemas importantíssimos, com déficit de aprendizagem, DPOC, provável aumento de risco de esquizofrenia e assim por diante. A cannabis medicinal, por outro lado, ela não tem relação com essa cannabis da rua, com essa cannabis que a gente escuta falar, da maconha. A maior parte dos pacientes que se beneficiam da cannabis medicinal, na verdade, se beneficiam de uma planta que produz uma quantidade muito pequena do THC. O THC é a substância da cannabis que gera todos esses problemas, né? A cannabis medicinal, na maior parte das vezes, quando a gente está falando de cannabis medicinal, nós estamos falando do cânhamo, ou então do THC isolado. Óbvio que existe uma discussão se os pacientes podem plantar e utilizar, mas isso foge muito do enfoque medicinal, do enfoque médico, de estudo, de pesquisa que se desenvolveu ao longo de tantas décadas. Agora, César, os laboratórios, então, aqui no Brasil, poderão importar a matéria-prima que tem como base a cannabis e produzir o medicamento aqui, é isso? A gente não sabe ainda como vai ser feita essa RDC, não saiu a publicação, mas em princípio sim. A RDC, a gente lendo como foi o voto dos relatores, né, dos diretores, eles procuraram estabelecer no Brasil que já existe em alguns países europeus, determinando quais produtos podem vir para cá, a quantidade de THC, que é essa substância mais nociva da cannabis, e, em princípio, permitirá também que essa matéria-prima, não a planta em si, possa vir até o Brasil e ser utilizada para a produção de medicamentos, como é feito para outras drogas, os derivados do ópio, né, outros medicamentos até muito mais nocivos do que os produtos derivados da cannabis. César, uma outra explicação. Eu vi também que a Anvisa diz que o medicamento vai ser vendido na farmácia só com receita médica. Agora eu pergunto, será que os médicos estão devidamente informados a respeito de que tipo de doenças esses medicamentos podem ou aliviar, ou combater, ou curar? Então, Heródoto, certamente os médicos ainda não estão familiarizados com os usos medicinais da cannabis ou do cânhamo, vamos falar do cânhamo ou do THC isolado. Então, existe um esforço muito grande, né, em educação, em ensinar como se prescreve, como se utiliza esses produtos. A Anvisa também se esforçou muito para não modificar a legislação que existe hoje sobre registro de medicamentos. Então, a cannabis provavelmente nessa resolução vai entrar como um tipo de registro à parte. Os medicamentos normais vão continuar com o registro normal, a cannabis terá um registro à parte. E os médicos precisam ser educados e treinados e ter essa ideia desvinculada da cannabis da rua, que não tem
praticamente nada a ver com o uso medicinal do cânhamo ou do THC isolado. Perfeitamente. Em questão de medicamentos, de tratamentos, Heródoto, não existe uma padronização no Brasil do que pode, o que não pode ser prescrito. Isso nem deve existir, né? O uso tem que ser regulado pela ciência, pelo que existe de publicação. Então, se a gente pegar países como Canadá ou Inglaterra, no Canadá, por exemplo, é utilizado para mais de 31 doenças, na Inglaterra para mais de 12 patologias. E eu posso citar estudos importantes, duplos cegos, randomizados, né, relacionados ao tratamento da ansiedade, tratamento da epilepsia, de neuroproteção, isso recente agora publicado numa revista importantíssima chamada Stroke, mostrou que os canabinoides podem proteger o cérebro depois de um derrame, né, ou acidente vascular cerebral, tratamento da ansiedade crônica também, insônia e da dor. Então, a medicina canabinoide, ela não cura nada, ela não cura uma doença, mas ela trata os sintomas importantes em pacientes muitas vezes graves, por exemplo, os oncológicos. Perfeito. César, muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Doutor César Câmara, urologista do Hospital Oswaldo Cruz, nos ajudando a entender, então, esse medicamento que tem como base a cannabis.